Olá, meu irmão, mais uma vez aqui, estudando um pouquinho a Palavra de Deus, hoje a Semente 5, e vamos ver um pouquinho de Gálatas 4. Gálatas 4 é bastante interessante porque, claro, continuação dos outros capítulos, mas Paulo parece agora demonstrar um pouco mais indignação pelo que está acontecendo na igreja ali, daquela região. E inclusive no final do texto, nós não vamos ver esses versículos agora, mas você vai ler na sua casa, Paulo ele fala até em mudar o tom, gostaria de estar presente para falar em outro tom. Então Paulo realmente está muito chateado com o que está acontecendo, basicamente relacionado à questão de salvação pela graça e salvação pela lei ou pelas obras da lei. Bom, vamos entender um pouquinho mais, eu vou frisar, claro, alguns versículos somente. Nós vamos ver Gálatas capítulo 4, somente os versículos 3 a 9. Então ele começa dizendo assim: assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Então veja que existe um problema no passado, antes da conversão, antes da pessoa, daqueles irmãos se tornarem crentes, eles estavam sujeitos de maneira eram escravos dos rudimentos do mundo. Então, basicamente, o que o mundo oferecia, eles não conseguiam negar pelo fato de que eles estavam sujeitos a isso. Porém, houve uma grande mudança na vida deles, vindo a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei. Então veja só que legal isso daqui. Paulo está nos dizendo que antigamente nós estávamos sujeitos de tal forma que éramos escravos aos rudimentos do mundo, às coisas, às questões às vezes banais do mundo. Nós não conseguíamos negar, não conseguíamos falar não, porque éramos escravos. Em outras palavras, nós não tínhamos escolhas. Nós estávamos sujeitos e não tínhamos escolhas. Mas Deus não estava contente com a situação, então Ele quis nos libertar. Como Ele fez isso? Ele enviou o próprio Filho para nos resgatar, para nos tirar dessa escravidão dos rudimentos do mundo. Versículo 5, ele vai completar essa ideia dizendo: a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. Essas palavras aqui, filhos, ou pai, filho, e nós vamos ver outras vezes no texto, Paulo ele está enfatizando a questão de família e laços familiares. Ele está usando essa ideia de família para nos mostrar e enfatizar a nossa mudança. Se antes nós éramos escravos, agora nós somos filhos. Se antes nós não tínhamos escolha, agora Deus, na sua infinita misericórdia, nos tornou filhos dele. Agora nós vivemos para ele, fazemos parte de uma família. O texto continua dizendo, vamos voltar um pouquinho no 7 aqui, tá bom? De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Veja que ele vai fazer um contraste aqui com a palavra herdeiro, com o que estava escrito lá em cima, com relação a servilmente sujeitos, ou poderíamos pensar aqui na ideia de escravos, ou quando éramos menores, a ideia aqui de escravos. Então, se antes nós éramos escravos, agora nós somos herdeiros. Se antes nós éramos obrigados a fazer, agora nós somos filhos de Deus e fazemos porque amamos. 8. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, olha só que interessante isso, servis a deuses que por natureza não o são. Todo ser humano nasce com um desejo de adorar alguém ou alguma coisa. E em 100% das vezes, uma pessoa que não tem Deus, ela resolve adorar a coisa errada ou a pessoa errada.
O ser humano, por natureza, ele foi criado para ser adorador, mas infelizmente ele não entende quem ele deve adorar verdadeiramente. Ele acaba dedicando a sua vida para adorar e para ter vários outros ídolos. Às vezes uma pessoa, uma personalidade famosa, às vezes alguma coisa, alguma situação, às vezes a própria família, enfim, existem, na maioria das vezes, a própria pessoa, né? A necessidade de nos vestirmos bem, de, né, usar maquiagem, de estar sempre bem visível. A aparência externa, ela é muito importante. Por quê? Porque nós temos necessidade de adorar alguém e muitas vezes nós nos colocamos no pedestal de adoração. Nós queremos receber a adoração, sermos adorados, nós queremos nos colocar no lugar de Deus. Então Paulo está falando justamente isso, que antes nós queríamos adorar deuses que na verdade não são deuses. Versículo 8, mas agora que conheceis a Deus. Então muito bem, se antes nós adorávamos deuses, agora nós conhecemos Deus. Essa palavra conhecer aqui, ela traz uma ideia de relacionamento. Mas olha só que interessante o versículo 9. Agora que conheceis a Deus, ou seja, antes de conhecermos a Deus, nós fomos conhecidos por Deus, ou seja, Deus nos conheceu. Puxa vida, vamos colocar uma ênfase nesse verbo aqui, olha só. Onde começou a salvação? É uma boa pergunta. Eu fui salvo no dia que eu conheci a Deus? Paulo está sugerindo que não, você foi salvo no dia que Deus conheceu você. Tem vários versículos que mostram essa ordem das coisas. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, Deus é quem vai até nós e nos resgata. E nós só podemos amar, nós só podemos conhecer Ele, nós só podemos chegar até Ele porque antes Ele chegou até nós. Você vê isso pela cruz e por Jesus. Jesus, ele deixa toda a sua glória e vai até onde? Até nós. E como é que é o nome dele? Emanuel, que significa Deus conosco. Não nós com Deus, mas é Deus conosco. Então, Deus que está preocupado em vir até o ser humano para resgatar. A salvação começa em Deus. Não tem como negar isso, não tem como mudar a ordem das coisas. E isso também nós podemos ver na questão de adoção. Porque quem escolhe a adoção? É o pai que escolhe o filho que vai adotar ou é o filho que escolhe o pai? Talvez você diga, não, mas o filho gostou do pai e ele pediu e tal. Vou mudar a pergunta então. Quem é que assina a declaração e o compromisso, a responsabilidade? É sempre o pai que vai até o filho. Ele que adota, ele que tem a responsabilidade. A adoção começa no coração do pai. Eu não sei se vocês entenderam, mas a salvação é única e exclusivamente pela fé. Por quê? Porque a salvação começa em Deus. Basta para nós confiar de que Deus está fazendo, Deus está trabalhando, Deus nos salvou. Confiar de que Deus, como Pai, realmente nos trouxe, nos convidou e nos chamou para sermos filhos dele. Por isso a salvação ela deve ser pela fé e não simplesmente por obras. Aqui embaixo, como estás voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, os quais de novo quereis ainda escravizar-vos? É uma pergunta de um Paulo indignado, porque vocês se tornaram filhos de Deus, vocês não são mais escravos, a salvação nasceu do coração de Deus, vocês não são mais sujeitos, não estão aqui em cima, vocês não estão mais sujeitos aos rudimentos do mundo, a vida de vocês é muito melhor agora. Então a pergunta, como é que vocês estão tendo coragem de voltar outra vez aos rudimentos? Como são esses rudimentos? Fracos e pobres, em contraste aí com a salvação de Deus, tá bom? Os quais de novo quereis ainda, escravizar-vos, ou seja, vocês eram escravos, agora vocês são livres. E por que vocês querem abrir mão disso? Vocês querem de novo estar escravos da lei, de novo vocês querem estar escravos dos rudimentos do mundo. Isso não faz sentido, porque agora vocês são filhos, vocês não são mais escravos, vocês não têm mais essas obrigações que muito mais condenam do que salvam. E sim,
a lei, voltando ao que a gente já viu vários dias, a lei ela serve para condenar, ela basicamente serve para condenar, porque nenhum de nós consegue fazer tudo que a lei manda, tudo que a lei ordena. É por isso que não faz sentido nós queremos estar debaixo daquilo que é impossível. Nós deveríamos estar debaixo da graça e nos contentar com isso. Mais uma vez, não significa que não devemos obedecer a Deus, porque afinal de contas não estamos debaixo da lei. Não significa isso. Significa que da mesma forma que fomos salvos pela graça, vivemos também pela graça. E muitos dos rudimentos que a lei impunha, como por exemplo a circuncisão, não é necessário mais, tá? Nós estamos falando aqui de algo externo e de mera aparência, que é a circuncisão, e os judeus estavam colocando como condição para a salvação. Isso não faz sentido, porque nós não somos mais escravos dessa lei, não é a lei que nos salva. É impressionante pensar, mas o que eu quero dizer é que, imagine, você adota um filho e você ama esse filho, e você está disposto a dar a vida por esse filho. Mas esse filho é extremamente rebelde, ele faz um monte de coisa errada e ele cospe na tua cara, ele xinga você, pergunta, você devolve ele ao orfanato? Não, você não faz isso. Por quê? Porque você ama esse filho. E nós somos pais ruins, bem dizer. Deus não, Deus é um pai perfeito. Então, não importa o que esse filho faça, ele não vai ser jogado de volta no orfanato, porque Deus é um Deus perfeito, um Deus bom. Mas por outro lado, a criança quando sai do orfanato, ela percebe a vida nova que tem e a vida antiga que tinha. E ela percebe que ela tem o pai que ela desejou a vida inteira. Ela tem o cuidado, o amor e carinho que ela sempre desejou e não tem. Sabe? Não porque ele é obrigada, mas porque ela é grata. Porque ela entende a mudança de vida, é que ela vai respeitar, honrar e obedecer. Você percebe? Obediência como fruto da graça e não obediência como modo de manipular Deus para que então sejamos salvos. Salvação não depende de nós e nunca dependeu e nunca vai depender. A salvação depende de Deus, de Cristo Jesus, que nos resgatou da escravidão, que nos resgatou deste mundo. Uau! Eu acho que o mínimo que podemos fazer é viver uma vida de gratidão. Que essa seja a tua semana, a tua vida, uma vida de gratidão e obediência a Deus, não na tentativa de manipulá-lo, mas como gratidão a Ele, obedecendo os seus mandamentos, obedecendo aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Deus abençoe.